sexto ano. Que lindo vocês estão me saindo, hein? Sejam bem-vindos à nossa aula de geografia. Gente, mas vocês estão arrasando. Corrigir tarefa perfeita. Sabe o que é produção? Parabéns, olha, estou radiante com vocês. Continuem assim, determinados a fazerem o seu melhor. Bom, e para hoje nós vamos continuar falando de coisa boa, porque nós estamos falando a respeito de cultura ou de natureza, porque nós estamos falando de espaço geográfico. Durante o ano inteirinho, ou você vai ouvir a tia André falando em termos relacionados à cultura ou relacionada à natureza. Então, porque é o objeto da geografia que nós estamos estudando, que é o espaço geográfico. E dentro desse espaço para se aprimorar, ele precisa ter o seu recurso principal, que é a água. Quem consegue sobreviver sem água neste mundo? Ninguém. Então, olha, gente, que vocês estejam animados para continuar nessa alta produção. Ó, não deixa o rendimento cair não, viu, gente? Fica assim, ó, faz assim não, por favor. Então, vamos que vamos aprender um pouquinho mais? Hoje, nós vamos falar sobre o ciclo da água na natureza. Eu fiz para vocês aqui esse desenho aqui. Nesse desenho, vocês podem ver aqui, né, o sol. Vocês podem observar as árvores, observar um rio. E aqui nós vamos ter aqui a superfície terrestre, construir até um morro. Então, nós temos aí os elementos da natureza. E o nosso tema é ciclo da água. A água que sobe, ela desce. E a água que desce, sobe. Isso é o ciclo da natureza. Vamos entender como acontece tudo isso? Como começa? O principal responsável é o Sol. O Sol, ele aquece a superfície da Terra. E nesse aquecimento, ele suga as águas que estão na superfície. E essas águas, elas vão subindo para a atmosfera em forma de vapor. Esse vapor, quanto mais ele vai subindo, ele vai se juntando. E ele vai se juntando e vai formando nuvens. E essas nuvens, elas vão subindo, e elas vão sendo formadas por meio desse vapor que subiu aqui e formou essas nuvens. E as nuvens, quando elas chegam em certas camadas da atmosfera, que mais adiante nós vamos aprender sobre qual é a camada da atmosfera que forma as chuvas, aí vocês vão perceber. Quando chega nessa camada da atmosfera, que eu não vou falar hoje, porque vocês vão ficar bem curiosos para na próxima, aí então, esse vapor, ele se transforma em cristais de gelo. Aí as nuvens ficam cheias de gelo. E elas vão subindo, mas aí elas vão pesando, porque em vez de vapor, elas estão cheias de quê? Cheia de gelo. Aí o que acontece? Elas ficam tão pesadas, que elas precipitam, ou seja, elas estouram e caem em formato de chuva, né? Que aí cai em formato de chuva. Isso aqui são os pingos de chuva. E aí, essa água que vai caindo aqui da chuva, ela vai dar oportunidade para todos os seres vivos que estão aqui, ó, na superfície terrestre, continuar vivendo. Então, esse é o ciclo da água da natureza. Mas quando essa água ela chega aqui
que acontece aqui? Ela se espalha sobre a superfície terrestre, ela se armazena nas depressões, formando os rios, e outra quantidade vai se alojando dentro do relevo, ou seja, dentro do subsolo, e vai criando aqui, então, é o que a gente vai chamar de lençóis freáticos. Aí nós vamos ter várias regiões dentro aqui dos morros, da superfície terrestre, cheios de água. Bom, aí depois que os lençóis freáticos aqui estão todos formados, aí sempre tem uma formaçãozinha de um buraquinho que extravasa essa água que estão aqui dentro dos lençóis freáticos, aqui no subsolo. E aí, quando extravasa essa aguinha aqui, ó, surge então uma nascente. E aí a história não acabou. Aí o que vai acontecer? Quando aqui tiver todo cheio de água, quando aqui tiver tudo nutrido pela natureza, vamos dizer assim, nutrido, né? Porque aconteceu aqui uma nutrição feita pelo processo hídrico. Aí o que acontece? Essa água novamente será sugada pelo sol, novamente acontecerá o mesmo processo, né? Porque vai acontecer o quê? Vai acontecer de ter um monte de quê? Ter novamente as nuvens, depois que acontecer o vapor, que se transforma em nuvens, novamente vai encher aqui as nuvens de cristais de gelo. Esses cristais de gelo vão novamente ficar pesados dentro das nuvens e essas nuvens vão cair novamente em forma de precipitação, tá bom? Olha, eu vou pedir mais um pouquinho de calma para vocês visualizarem um vídeo que eu baixei da internet. É um vídeo muito interessante que tem uma imagem, uma animação a respeito disso. Vamos prestar atenção, tá bom? Ciclo da água na natureza. O calor do sol, o vento, faz a água dos mares, dos rios, dos lagos, das roupas molhadas evaporar. Isso é, transforma-se em vapor de água. Esse vapor vai subindo até encontrar temperaturas mais frias. Ao encontrá-la, o vapor se condensa, isto é, transforma-se em pequenas gotas que irão formar as nuvens. Quando as nuvens estão muito pesadas, muito cheias de água, elas caem em forma de chuva e às vezes em forma de neve. Uma parte da água da chuva cai, infiltra-se na terra e depois brota em outro lugar, dando origem à mina de água e depois um riacho. Outra parte de água que cai corre pela superfície da terra, formando riachos e depois formando os rios, que vão parar no mar. As águas dos mares, rios e etc., com o calor do sol, evaporam-se novamente. Esse caminho que a água faz passa da atmosfera para a Terra e da Terra para a atmosfera, constituem o ciclo da água na natureza. Na aula que vem, eu vou falar o nome do processo, além do ciclo da água da natureza, nós vamos ter que verificar os termos, tá? E aí na aula que vem nós vamos falar a respeito de precipitação, a respeito de vaporização, infiltração. Se preparem, tá? Mas olha, continue dessa maneira que vocês estão. Não mude em nada, tá? Uma maravilha. Continuem assim. Produção, ó, lá em cima. Então, até a próxima.
Adorei estar com vocês, mas semana que vem nós estamos juntos de novo, tá bom? Tchau!